Olá, gente, bem-vindo a mais uma aula de filosofia do terceiro ano. A gente vai continuar o nosso estudo sobre Hannah Arendt e as teses da banalidade do mal e do totalitarismo. E hoje a gente vai falar especificamente nas questões totalitárias, tá? Lembrando que quando eu falei da tese da banalidade do mal, que é uma tese que vem sendo utilizada com muita força hoje em dia, ela inclusive tem uma capa do Le Monde maravilhosa falando sobre isso de mais ou menos um ano atrás. A gente tem grandes discussões sobre a relação, das seções totalitárias com a banalidade do mal, que é você banalizar o mal, que é você banalizar as falhas éticas. E a Hannah Arendt vai deixar bem claro que o grande problema desse processo da banalidade do mal é porque você tem uma sociedade que ela não tem pressupostos éticos fortes. Uma sociedade que está em uma falência ética, a tendência natural dela é ela não ter cidadãos éticos. O que é interessante, porque o Aristóteles, lá 2000 anos atrás, quando ele apresenta o conceito de política, ele fala que política nada mais é do que uma cidade ética, que se você precisa ter cidadãos justos para você ter essa cidade justa. Se você tem cidadãos injustos, a consequência é uma cidade injusta. E a gente tem isso muito. A tese da banalidade do mal vai trazer exatamente isso. O fato da pessoa se retirar do processo, o fato da pessoa se retirar da situação como se aquilo não fizesse parte da responsabilidade dela, como ser social. E faz. E aí as coisas que são erradas, que são perversas, que são más, acabam perdendo o seu significado de perversidade, de mal, e entra no grau de normalidade. E é esse que é o grande perigo, porque você normaliza o mal, você normaliza o perverso. Então você começa a achar natural aquilo que nunca foi natural. E aí ela vai utilizar, o caso dela, ela apresenta essa tese, como eu falei, a partir do julgamento Eichmann, que é um carrasco nazista, mas não é o carrasco nazista, que tem que estar coberto de sangue, é o carrasco nazista burocrático, que vai sempre falar que ele só seguiu a lei. E aí a gente pode apresentar essa perspectiva em outros momentos também. A Hannah Arendt ela vai utilizar muito o cenário do Holocausto judeu, porque ele é um cenário muito emblemático pra gente. Primeiro que ele é muito próximo em termos históricos, a gente está falando de algo que aconteceu há menos de 100 anos, algo que aconteceu num período onde você já tem telefone, onde você já tem televisão, onde você tem cinema, onde você já tem uma série de características modernas e pós-modernas, num período onde teoricamente não era pra gente nunca permitir um massacre desse, porque a sociedade estaria avançada, mas é justamente trabalhando nesse processo de ausência ética que aconteceu o Holocausto. Porque o Holocausto ele não surgiu da noite para o dia. O Holocausto ele é a consequência de mais ou menos 10 anos de um processo de massificação de pensamento, onde nesse processo de massificação do pensamento você vende a ideia constante de que existe um grupo ruim que é responsável por todos os problemas, por todas as tragédias da nossa sociedade, e aí a gente tem que culpabilizar. E você faz o processo de desumanização desse grupo social. A tese da banalidade do mal trabalha muito essa perspectiva de que antes de você colocar aquelas pessoas numa situação complicada, você desumaniza. Então você não chama ela mais para um ser humano. Ela é um judeu, ela é um comunista, ele é um polonês. Você começa a desumanizar e apenas caracterizar as pessoas pela adjetivação. Por que existiam os campos de concentração antes de você matar as pessoas? Porque os campos de concentração eram lugares tão humilhantes, tão sem ética, tão perversos, que no final você desumanizava aquelas pessoas e transformava elas em animais. E quando você não consegue mais se ver no outro, você permite a barbárie. Esse permitir a barbárie, ele é muito complexo, porque assim, não é que você é uma pessoa perversa que vai permitir a barbárie, mas se você não vê mais o outro como igual a você, você começa a achar que existem seres humanos diferentes e, consequentemente, eu permito a barbárie. Obviamente, vou voltar, isso só vai existir em sociedades que possuem uma ausência ética muito grande. Então, qual é a base da tese da banalidade do mal? Não é só que o mal é banal, não é só que você tem uma normalização da perversidade e da maldade, mas é o fato de que justamente por você não ter pressupostos éticos fortes, você acaba tendo esse problema
da falta de base para você ter noção de certo e errado, e você acaba muito mais ligado a uma estrutura institucional sobre certo e errado do que a uma estrutura ética. E aí, paralelo a isso, a gente vai ter um outro problema também, a confusão constante entre moral e ética. Isso é uma confusão constante, principalmente no Ocidente. Moral está muito ligada a costumes, está ligada à cultura, está ligada a idioma, está ligada a códigos, muitas vezes religiosos, e que são temporais, que vão passar com o tempo. A ética não. A ética ela é universal, ela é absoluta, ela ultrapassa as fronteiras. A ética ela está ligada à questão de ser humano justo e virtuoso. A moral não. Lembrando que esse virtuoso não é um virtuoso religioso, tá, gente? É um virtuoso de virtudes humanas. A moral não. A moral ela está numa outra perspectiva. Ela está numa perspectiva temporal. Ela é histórica, então ela passa. Só que infelizmente as nossas legislações, elas são legislações ligadas a essa estrutura moral, e muitas vezes essa estrutura moral está ligada a uma questão religiosa. O Código Ocidental, ele é um código judaico-cristão. Então, mesmo que você seja ateu, você acaba seguindo ideias religiosas. E aí, qual é o grande problema disso? Como é que você vai fazer uma análise ética? Como é que você vai criar seres humanos justos quando, muitas vezes, a ética vai contra o processo moral religioso? E aí, a Hannah Arendt, quando ela apresenta a ideia da banalidade do mal, ela apresenta o seguinte: a normatização do mal, ela é institucional e burocrática. A normatização do mal, ela é completamente ligada a uma estrutura estatal, às vezes. Porque muitas vezes a legislação acaba sendo a normalização do mal. E aí a pessoa segue a legislação porque ela acredita que tem que seguir aquela legislação, porque o pressuposto dela não é ético, é moral. Então você vai ter uma pessoa seguindo uma legislação completamente antiética, mas porque está ligado muitas vezes a uma moral religiosa. E aí é nessa perspectiva que a ética ela está por fora. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos humanos, né, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que esbarra muitas vezes nas leis de alguns países, é porque essas leis estão ligadas a questões morais e não a questões éticas. Se você tem a normatização da perversidade do mal pela própria instituição governamental, é muito complexo você desfazer essa ideia da normatização. Se você tem um governo que diz que o massacre ele é institucional, ele é uma regra governamental, se você não tiver uma base ética muito forte, como é que você vai contra aquilo? Na verdade, você não vai contra aquilo, você vai normalizar o mal. Então a tese da banalidade do mal ela é muito ampla, porque na verdade ela vai estar lidando com uma situação onde ela está questionando essa normatização da perversidade, da maldade de forma burocrática. E os grandes genocídios que ocorreram no século XX e alguns genocídios que vêm ocorrendo no século XXI são consequências de estados que normalizaram a perversidade e a maldade. Então, se a gente pegar, por exemplo, países que têm índices de morte de mais de 100 mil mortes pela Covid, você pode ter certeza que há uma normalização da barbárie, porque não é normal 100 mil mortes por uma pandemia em países que têm situações financeiras estáveis, como por exemplo Estados Unidos e Brasil. Então por que a gente normaliza isso? Por que a gente acha normal isso? Porque nós estamos completamente inseridos nessa perspectiva da banalidade do mal. Além da Hannah Arendt, a gente tem um autor muito famoso e que está vivo, que escreve, que produz muito, que é o Slavoj Zizek, que ele retoma essa ideia da banalidade do mal nos seus escritos na década de 90, principalmente agora nos anos 2000, 2010, 2020. Tem duas obras dele que eu acho muito importantes que ele vai falar isso. Uma é a Violência, a obra chama Violência mesmo, que ela fala desse processo de desumanização do indivíduo, para você, a partir desse processo onde você desumaniza e você não tem uma base ética, então você acaba inserido completamente na perspectiva de banalidade do mal. E ele tem uma outra obra que vai fazer a relação da banalidade do mal com a tese do totalitarismo de Hannah Arendt, que é Alguém Disse Totalitarismo, que é uma obra que fala exatamente desse processo de relação mesmo da estrutura totalitária com essa normatização do mal. Ou seja, se você tem uma sociedade onde os indivíduos normalizaram a perversidade, normalizaram o mal, é muito fácil você ter um sistema totalitário entrando em vigor.
E ele ainda faz um paralelo interessantíssimo, tá? Entre as democracias, a relação entre as democracias liberais e o totalitarismo, que a gente vai ver na próxima aula. A partir da próxima aula a gente vai trabalhar especificamente as questões totalitárias. Gente, qualquer dúvida, manda e-mail institucional para mim ou na nossa tutoria online 9h30 da manhã, toda terça-feira. Beijos!